A outra coisa é, como é que vocês vão buscar informação? Gente, mudou, né? Assim, não é mais simplesmente ler qualquer artigo, não é mais ler qualquer capítulo de livro. Então, assim, a forma que você vai ver é basicamente por publicações que têm um fator de impacto, né? Então, quando você vê assim, tem cantos que botam para as principais especialidades, né, desde anestesia, otorrino, gastro e tal, quais são os jornais que têm mais impacto na área. E aí é bom, interessante vocês saberem. O jornal que tem mais impacto em medicina, realmente, até hoje, é o New England, tá? 54. O maior fator de impacto. Um fator de impacto 3 já é... E só mais outra coisa, para aproveitar também, vocês, como médicos e profissionais de saúde, têm acesso pelo portal Periódicos CAPS do Ministério da Saúde a uma plataforma que tem várias coisas. Seria isso daqui, ó. BMJ Best Practice, Dynamed, que é tipo um Clinical Key, parecido com o UpToDate também. BMJ Learning, Ateneu, Access Medicine, vários desses outros. Antes até o UpToDate estava aí, mas tiraram, né? E isso daqui é bom por quê? Porque quando você entra no Access Medicine, você pode ter acesso, inclusive, a essa ruma de livro aqui, ó. Tá? Claro que, como eu disse, Harrison não vai ser o seu principal foco, mas, ó, Current 2015 tem todos os Currents, que são livros, séries fantásticas, que é basicamente de cuidado mais imediato, coisas que, aquilo que você precisa saber, estão aqui, gente. Então, aproveitem. Isso é dizendo o quê? Que vocês têm uma plataforma móvel, inclusive, para ver no celular, usando um proxy, tudo isso aí na palma da mão. E isso aí até em casa, não só aqui na instituição. Então, aproveitem, vejam essa chance que você tem. Pra você ter uma noção, a gente falava com o Dr. George, que o Dr. George sempre tinha New England, tinha Medical Clinics of North America. Como é que ele fazia? Ele dizia que recebia a revista de barco, a revista chegava aqui 4 a 5 meses depois de publicada. E é porque era mandada logo, né? Então ele chegava e pegava, era assim, era o top do top, que chegava quando? 5 meses depois. Quando é que chega pra gente agora? É instantâneo. Então vocês vão ver o quê? Às vezes tem uma parte do Twitter que eu vou mostrar, você pode estar recebendo uma coisa antes do cara que mais publica daquilo, que mais sabe daquilo, né? Então assim, aproveitem isso daí, tá? Então voltando para rede social, ou mídia social, às vezes usando de forma intercambiável, né? O que é? A Associação Médica Canadense, inclusive, juntou uma coisa para poder definir isso, né? Foi interessante, que foi onde eu achei. O que é que eles colocam? Eles colocam que, assim, são tecnologias móveis, né, e online, obviamente estão na internet, que possam pegar dados, que vai ser o quê? Desde texto, foto, vídeo, áudio, qualquer forma de dado, e ou monitorar, ou criar, ou compartilhar, ou manipular. Então, se você tiver qualquer coisa que faça isso daqui, você está numa rede social. Skype é uma rede social, Twitter, obviamente, é rede social, YouTube não deixa de ser uma mídia social. Então, todos esses são mídias sociais, né? Que a gente tem que pensar como a gente está, como é que está a nossa imagem, o que é que a gente representa neles também. Oi, amor. Fala rapidinho que eu tô aqui trabalhando. Não, amor. Você deixou aqui o seu Facebook, tá aberto aqui no computador. Claro, foi bom você ter me ligado, amor. Tava precisando falar com você, realmente. Faz um favor pra mim, meu amor. Vai na área, sai daí agora. Ué, na área? Que o Fernandes me perguntou se eu tinha um parafuso de aço. E eu precisava ver lá na caixa de ferramenta. Mas você quer que eu veja isso agora? Você acabou de falar que tava com pressa. Não, pode falar. Foi você me ligar que deu uma aliviada boa aqui. Tá bom. Então eu faço o que aqui com esse computador? Esquece o computador, Aline. Pelo amor de Deus, deixa ele quietinho aí. Tá? Vamos concentrar agora na caixa de ferramenta. Tá bom, Augusto. Eu tô indo lá na área, então. Meu amor, tem que ver um a um parafuso, que é um parafuso muito específico esse, é um parafuso de aço. Ô, Augusto, a caixa não tá aqui. Quê? Aline, quê? A caixa de parafuso que não tá aqui dentro da caixa de ferramenta, Augusto. Tá, olha, aproveita então que você vai ao banco e leva umas roupas velhas pra dar pra igreja. Hein, que você separa aí que tem muita roupa no armário. Que banco que, Augusto? Tem 2 anos que eu pago conta só no computador, tá doido? Aline, não!
É um perigo pagar a conta pelo computador hoje em dia. Só que agora eu vou ter que pagar online porque já fechou o banco às 4 horas, tá? Beijo. Não. Beijo não. Me conta uma coisa, tá onde? Tá na cozinha? Tá, então conta pra mim. Quantos azulejos tem na parede do fogão? 140. 140? Como assim 140? Onde é que você tirou 140, gente? Então, Augusto, 10 em pé com 14 deitado dá o quê? 140. Não é assim que se conta azulejo, Aline. Você sabe muito bem. Tem que contar um a um. Augusto, por que você tá falando assim? É assim que eu falo. Talvez esteja falando um pouquinho mais baixo, porque o Nogueira acabou de entrar na sala e eu tenho que mostrar um certo respeito com o chefe. Amor, Que, Augusto? você falou que estava aberto no YouTube ou no Facebook? Não sei, Augusto. Facebook, YouTube, Twitter, tudo a mesma merda. É, meu amor. É a mesma coisa. Mas mídia social é tudo igual? Não, as mídias não são todas iguais, tá? Claro que tem umas que têm um impacto bem maior, da mesma forma que a gente tem fator de impacto nas revistas, a gente tem fator de impacto em mídia social, digamos assim, né? Então, assim, mas as principais que a gente fala mesmo são o Facebook, o Twitter e agora o WhatsApp pra gente, tá? Entra também aqui, ó, YouTube, Blogger, LinkedIn, Google+, né? Tudo isso daí entra. Como é que estão as pessoas que estão nas mídias sociais? Qual é a que ganha disparado? É aquilo que a gente vê mesmo, Facebook. 1,4 bilhão de pessoas, de usuários, tá? O WhatsApp já está com 700 milhões. O segundo que tem mais, né? Assim, passando dos chineses, né? Depois o Facebook Messenger, o LinkedIn, o Instagram com 300 milhões, que já passou o Twitter com 288. Né? Então é o seguinte, basicamente a gente tem esse perfil de usuário. Né? Então, assim, Facebook realmente é o que tem mais impacto ainda. Né? E aí, a gente vai falando e colocando algumas dicas para vocês, assim, de coisas que você sabe que acontecem. A primeira delas é o quê? Por que a gente fala pause e poste para postar? Porque o que vai para a internet não volta mais. É uma armadilha. Impossível se retratar. Né? Assim, o que vocês já viram, né? Coisas que a pessoa coloca no Twitter, apaga o Twitter, mas alguém já fez o print screen e já está no mundo todo. Né? Foto da Carolina Dickmann, que vazou, ela entrou, processou o Google, disse para não adianta, está em todo canto ainda. Né? Então, assim, dados que vão para a internet, você tem que colocar na cabeça que uma vez que eles estão dentro, dificilmente vão sair. Então, é interessante que você tenha sempre aquele pensamento, para que eu vou postar isso? Né? Então, o que entrou na internet não sai mais. Então, a gente tem, e a gente fala isso porque assim, a gente sabe que tem vários perfis de usuários. Né? E tem gente no perfil de Instagram que é isso daqui mesmo. Ó. Comi uma lagosta ontem, mas eu estava sem meu celular. Vai ter que bater a foto, né? Do que sobrou da lagosta. Mas tem, gente. E tem gente que ó, fica na rede social conversando como se fosse comadre mesmo. Né? Às vezes está um do lado do outro, mas passando aqui na rede social. E conversando. E às vezes se torna uma coisa tão automática e tão do dia a dia que você conversa desarmado de filtro, como conversaria do lado, assim, sem pensar que pode ter a menor consequência, e tem. Né? Então sempre pense nisso. Essa dica, assim, vai valer para tudo que a gente falar hoje, tá? E é sério, pausa antes de postar. Olha os perfis. Esse daqui está colocando, ó, mandíbula fraturada, fraturei o canal do ouvido externo, precisando de reconstrução dental, 6 pontos, né? Graças a Deus não tive nenhuma lesão cerebral, eu não sei, né? Tá batendo uma foto dessa, né? Não dá para saber, né? Assim, há controvérsias, né? Isso aqui é um outro bombeiro, né? Batendo a foto, né? E acontece. E acontece. Não é só lá, não. A gente aqui tem um caso ícone, né? Quem não se lembra daquela mulher que bateu a foto, foi bater a selfie no velório do Eduardo Campos. Né, ó? Tá aqui batendo a selfie no velório do Eduardo Campos. E aí, claro que às vezes acontece isso e ninguém deixa passar, né? Aí, ó. E a mais dolorosa de todas, né? Né? Então, assim, ninguém deixa passar, né? Então, assim, quando a gente vai, além de tudo isso que a gente posta, a gente tem que pensar em outra coisa, que é o quê? A forma que se dá a comunicação. Como é que você se comunica com outra pessoa? Né? Assim,
Às vezes você está falando, quantas vezes já não falou com alguém falando, a pessoa não entende. Eu estou falando é outra coisa, a pessoa, não, você está falando isso, não é, e parece que não tem jeito. E isso quando você está com toda a linguagem verbal e não verbal de frente à pessoa. Né? Então vamos entender, ó. Primeira coisa que eu tenho é o quê? Uma ideia, eu quero transmitir aquela ideia. Eu tive a ideia, eu já vou ter ruído interno. Né? Vamos supor que eu estou na ideia e pensando em outra coisa, aí já entra um ato falho na história do que eu vou falar e tal, falo uma coisa diferente. Vou codificar. Aí eu estou escrevendo aqui, e acaba que eu estou escrevendo rápido, escrevo sem vírgula, sem ponto, sem nada, estou escrevendo do jeito aqui e tal, e mando a mensagem. E a mensagem o quê? Pode ainda aqui ou se perder pelo meio, quando chegar a pessoa não viu, ouviu só de longe, ouviu só uma parte, chegou truncada. E o que é que acontece com o outro? Vai ler aquilo do jeito que, de acordo com as suas experiências passadas, né? Do jeito que ele interpreta aquilo, e ele vai interpretar a sua mensagem. Então veja assim, o tanto de coisa que pode dar errado, uma ideia sair para você, até uma ideia ser codificada pela pessoa. Então é ruído demais. E isso, às vezes, com toda a linguagem verbal, estando cara a cara, falando, insistindo, não dá, avalie em mídia social. Né? Então, assim, a principal armadilha que você pensa em mídia social, tanto se você estiver conversando com alguém, e assim, a gente fala principalmente em relação profissional, Facebook, WhatsApp, essas coisas todas, a comunicação não presencial é sujeita a múltiplo ruído. A presencial já é. Né? Então, você sempre tem que ver. Vamos dar um exemplo aqui. E aí? Né? Doutor, posso parar o remédio? Não. Continue mais. Ou então, não continue mais. O que é aqui? Beleza, né? Nem você sabe, nem o outro. Então, assim, tome cuidado, porque isso pode acontecer em ambiente virtual. Né? E às vezes bate um print screen e a pessoa diz que foi aquilo que você quis dizer, e às vezes não é e tal, e fica aí pronto, tá confusão armada. Então, assim, para essa armadilha, o que é que vocês podem fazer? Que é uma coisa que se utiliza muito assim, em encontros presenciais também. Parafraseamento e clareza na pontuação, se for escrito, né? Parafraseamento é o quê? É você chegar para a pessoa que você falou e dizer, o que é que eu disse? Então, assim, quantas vezes a gente não atendeu pessoas que você diz assim, ó, você vai tomar assim, vai fazer isso, tantos minutos, ou então vai tomar esse remédio, entendeu? Entendi. Como é que você vai tomar? Aí a pessoa, vixe, peraí, aí pega assim e tal, você vê que a pessoa não entendeu nada. Né? Então, assim, peça para parafrasear. Parafrasear é o quê? Ela vai dizer a mesma coisa que você disse. Muitas vezes, você está tomando de 8 em 8 horas? Estou. Como é que você toma? 8 da manhã, 8 da noite. Muito. Tá? Então, assim, clareie, né? E tenha clareza na pontuação e no parafraseamento. Parafrasear sempre é bom. Né? E por que a gente fala disso de comunicação? Gente, porque isso aqui é um exemplo clássico. Tá? Isso aqui foi um exemplo clássico de vocês pensarem assim, o que vocês colocam na mídia social, se o que vocês colocam na mídia social é alguma coisa a ver com classe, tem a ver com instituição, tem a ver com você e tem a ver com profissão. Tá? Olha aqui, ó, num dos sites que tinha, comunidade médica prega o holocausto no Nordeste em campanha contra Dilma na web. Aí o que é que tem escrito? Grupo com quase 100 mil médicos, não, com quase 100 mil que se dizem médicos ou estudantes de medicina, defendem castrações químicas a eleitores do PT. Aí você, caramba, eu peguei isso daí e fui olhar, que diabo foi isso, né? Como é que foi? Legal essa dieta de emergência também, né? Mas tudo bem. Foi isso daqui, gente. Você está numa comunidade secreta, que é essa aqui, dignidade médica, alguma pessoa, por acaso, escreveu isso, ó, 70% de votos para Dilma no Nordeste, médicos do Nordeste causam um holocausto por aí, temos que mudar essa realidade. Uma pessoa isolada escreveu isso. E a outra? Castração química a esse povo incauto. Mesmo que logo abaixo, Sandra, um pouco de cuidado com o que escreve faz bem para a pessoa inteligente. Mesmo que tenha uma pessoa repreendendo aqui, o que é que ficou? O jornal pegou isso daqui e são 100 mil que estão dizendo isso. Então, cuidado, porque às vezes o que você escreve não é só por você, vai representar uma classe. Né? Vai representar mais coisas, vai representar a instituição, vai denegrir a instituição, vai... Então, assim, a gente realmente tem que tomar cuidado com isso.